Evangelho relatado por Mateus, capítulo é o 7. Benção. Amém. Mateus capítulo 7. O versículo é o 24. Vai dizer assim: todo aquele, pois, que... Vocês acharam? Mateus capítulo 7, versículo 24. E vocês estão elegantes demais, hein? Amém. Mateus capítulo 7, versículo 24 vai dizer assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras. As palavras é de quem? Nosso Senhor Jesus, amém? E as pratica. Olha a diferença aqui: escuta e pratica. Não adianta nada escutar e não colocar em prática lá fora, você entendeu? Dentro de casa, no trabalho, no casamento, com o filho, com a mãe. Ele vai dizer assim: assemelhá-lo-ei a um homem ou uma mulher prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E quem é que não quer aqui a casa na rocha? Sim ou não? Você não tem esse desejo? Isso tem que estar em primeiro lugar no seu coração. Por quê? Versículo 25. E desceu chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, porém ela não caiu. Por quê? Porque estava na rocha. Sim ou não? Mas estando na rocha, não teve vento ali? Sim ou não? Teve chuva que bateu aquela casa, mas ela caiu? Não caiu. Por quê? Porque ela estava na rocha. Entenda isso. Entenda isso. Porque estava edificada sobre a rocha, que é a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso que o irmão e a irmã tem que pegar a palavra e guardar assim no coração e colocar em prática, tomar posse da palavra. Mas aquelas pessoas que só ouvem a palavra e não colocam em prática. Olha aqui no versículo 26. É aquele que ouve, olha aqui ele dizendo: e aquele que ouve essas minhas palavras, as palavras de quem? Nosso Senhor Jesus, e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato. Olha para o irmão que está do lado assim, vê se ele vai perder essa oportunidade que Deus está dando para ele. E aí, você vai ser um homem prudente? Olha assim para ele, deixa Deus te usar, e olha no olhar mesmo, assim como se fosse Cristo falando com ele. Ou você vai ser um homem ou uma mulher insensata, ou insensato. Por que eu estou falando isso? No versículo 26 ainda: aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, correu rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando ele fala assim, e foi grande a sua queda, porque quando uma pessoa não anda nos caminhos do Senhor, quando uma pessoa não obedece ali, não se entrega no caminho do Senhor, não somente ele se perde, mas se tiver filho, o filho também se perde. E isso vai passando de geração em geração. O neto também se perde. Por isso que ele está falando assim: e foi grande a sua queda. É igual aquele rico que foi para o Hades. Ele não lembrou lá dos seus 5 irmãos, falou assim: manda Lázaro para lá, porque ele estava vendo que os seus irmãos também não estavam levando sério a palavra. Quem consegue entender? Quem consegue compreender o que eu estou dizendo? Diga amém. Amém. Então vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, queremos ouvir somente o Senhor falar dos nossos corações, através da Tua poderosa palavra, da Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Enquanto nós estamos te ouvindo, Pai, que o Senhor venha operar as Tuas maravilhas nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares, em nome do Senhor Jesus. O Senhor venha curar, libertar, restaurar, Pai, esse lar, em nome do Senhor Jesus, Pai.
declaramos numa só fé, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações através da tua poderosa palavra. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Meus irmãos, podem se assentar. Peço toda a atenção. Peço para ninguém estar indo no banheiro enquanto eu estiver pregando. Peço para ninguém estar indo beber água. Peço, por gentileza, não conversa com o irmão que está do lado. Não conversa. Não deixa o inimigo roubar a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Fica atento. Porque Deus, Ele vai falar nos nossos corações através da minha vida. Você lembra da parábola que Jesus Cristo contou? A parábola do semeador? Ele fala que a primeira semente caiu aonde? Caiu na beira do caminho. A segunda semente que caiu em pedregais. A terceira caiu em espinho. Mas a quarta ali caiu numa terra boa. Tem terra boa aí? A semente é a palavra dele. Ele vai explicar. A primeira semente que caiu à beira do caminho são aqueles que estão ouvindo a palavra, mas está preocupado com as coisas lá fora. A palavra está sendo semeada para dar solução para essa pessoa ser cheia da presença de Deus, para essa pessoa ter uma vida ali transformada e o nome de Deus ser glorificado. Mas o inimigo está roubando, sabe? O inimigo, ele está roubando. A pessoa está aqui, mas a mesma coisa que não estivesse. Está lá pensando no marido. Será que aquele rapaz já chegou? Não vou falar atrás, que você não pode profetizar essas coisas negativas na sua casa, sim ou não? Você tem que falar, aquele varão, um homem de Deus. E está roubando a palavra. E eu estou pregando e a pessoa não está ouvindo nada. Está lá fora, pensando no filho. Olha aí para o irmão, não é você não, né? Não é você não, né? A segunda semente, ela caiu em pedregais. Ele vai falar assim, que é aqueles que ouvem a palavra com alegria. Que palavra, hein, pastor? A pessoa recebeu com alegria. A palavra falou com ela, você precisa largar esse pecado. Você precisa se santificar para Deus fazer coisas grandes na sua vida. A pessoa até recebeu com alegria, isso mesmo, eu preciso tomar um jeito na minha vida. Mas ele fala assim, que a perseguição, por conta da palavra, essa pessoa não aguenta. Assim, a perseguição, porque, ó, meus irmãos, vou ser bem sincero. Quem congrega aqui junto comigo, assim, vai ficar se estiver buscando a santidade. Porque eu só prego assim, ensinamento, confrontos. E às vezes a pessoa vai se achar ofendida por conta das pregações. Já chegou uma vez de uma obreira fala para mim, eu preguei sobre fariseu. Ensinando sobre fariseu. Quando terminei, estava na casa dessa obreira. A obreira falou para mim assim, pastor, o senhor estava mandando indireta para mim? Eu falei assim, eu não. Se alguém falou com você, não fui eu, foi o Espírito Santo. Se você se encaixou, você entendeu? Agora, chega um tempo que quando a gente busca a santidade, meus irmãos, a palavra não vai ficar nos machucando. Eu posso falar assim de fornicação, a pessoa, não, estou legal com Deus. Posso falar ali de perdão, a pessoa, não, já liberei o perdão, ela está tranquila. Posso falar de masturbação, a pessoa, não, estou tranquilo, não vivo essas coisas. Não vai se sentir ofendido. Mas a palavra de Deus, ela vem falando com todos. Ontem eu fui pregar até mesmo para o jovem, o pastor mesmo falou assim, rapaz, a palavra falou até comigo. Porque a palavra, ela volta, ela fala com todos. A terceira semente caiu entre espinho, presta bem atenção. São aqueles que ouvem a palavra com alegria. Vem a perseguição por conta da palavra, suporta. Mas quando vem as riquezas assim, ó, essa pessoa abandona a palavra. Abandona a palavra. Mas aqueles que ouvem mesmo a palavra, que é uma terra boa, ele fala, esse produz 30, 60, 100, que cai numa boa terra. E o que é, meu irmão? A palavra é uma semente. Semente, ela
ela vira uma árvore assim da noite para o dia? Não. Da mesma maneira, quando você profetiza, é igual conversando com o irmão. A mãe dele profetizou na vida dele: filho, ainda vou te ver servindo o Senhor, andando nos caminhos do Senhor. Quantos anos ela falou isso para ele? Ele andava perdido, bebendo lá, bagunçando, e hoje está no caminho do Senhor. Uma semente, quem consegue entender? Então profetiza. Deus já está falando com você, ó. Profetiza na sua casa, no seu casamento, no seu ministério. Profetiza na vida do seu filho. Meu filho vai ser um homem de Deus, minha filha vai ser um homem de Deus, o esposo vai ser um homem de Deus. Amém. Meus irmãos, voltando aqui para o texto, versículo 24. Quando Jesus Cristo fala para os discípulos: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, porém ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Para os discípulos, presta bem atenção no que ele estava falando. E o que ele estava falando? No versículo 13, ele vai dizer assim, ó: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Quando Jesus Cristo fala isso, muitas pessoas distorcem o evangelho. Pensa que Jesus Cristo está falando das pessoas lá do mundo. Ei, porta larga as coisas do mundo. Não. Jesus Cristo não está falando das coisas do mundo lá. Ele está falando de igrejas que são portas largas, que pregam aquilo que o homem quer ouvir, aquilo que vai falar com o homem, e não vai mudar. É porta larga. Porta larga. Ele fala assim no versículo 14: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna. Aqui, ó, santidade. Pessoas que quer mesmo entrar no reino dos céus. Pessoas que se desprenderam das coisas terrenas. E o foco é o céu. Tem um pastor que fala uma coisa que eu acho errado ele falar isso. Ele fala que lá no céu vamos ter 3 surpresas. Quem já ouviu isso? 3 surpresas. Eu acho errado isso daí. A primeira surpresa é você chegar lá no céu: oh, eu aqui. Eu aqui. Isso é errado. Você não pode ter surpresa em chegar no céu. Você tem que ficar surpreso se você ir para o inferno. No céu você tem que ter a certeza: eu vou entrar no céu. Quem consegue entender isso? Você tem que ter isso no seu coração: eu vou entrar no céu. Por quê? Porque quando você anda com Cristo, você decidiu: eu quero andar nos caminhos do Senhor, e eu vou entrar no céu. Eu renunciei. Então quando chegar lá no céu, você não vai ficar surpreendido. Você vai falar: não, eu andei nos caminhos do Senhor. E eu não vou ficar surpreso também em ver outra pessoa lá. Você aqui, fiquei surpreso. Não, falei assim: meu irmão, sabia que você ia vir. Andamos juntos, renunciamos, estávamos juntos nas orações. Você consegue entender isso? Você não pode, você não vai ser surpreendido. E você não vai ficar surpreendido: cadê fulano? Eu não vou não. Eu vou falar: eu avisei para mudar de vida, que o evangelho não é brincadeira. As pessoas pensam que Deus não rejeita. Rejeita sim. Olha lá a casa abandonada, que Jesus Cristo entrou na peleja ali para libertar a pessoa, e libertando do valente, que ele fala que era Satanás. Mas essa pessoa não deu valor para o evangelho, não deu valor para o Espírito Santo. O que aconteceu? A casa ficou vazia, e veio o demônio, e vendo que a casa estava vazia, chama mais 7 demônios, e ela entra, o estado daquela pessoa fica pior. Por quê? Porque não levou a sério. Deus, ele é misericordioso. Deus, ele pega assim a gente lá do pecado, sujo, e vem nos limpando assim. Vem nos limpando. E poucas pessoas, elas dão valor. Você vê que Paulo, ele vai trazendo a nossa memória, 1 Coríntios capítulo 10. Olha lá as maravilhas que Deus fez na vida dos nossos antepassados. E o Antigo Testamento, para quem não sabe, serve para isso, para a gente aprender com o erro dos outros. Pergunta para o irmão que está do teu lado: você prefere aprender com o erro dos outros ou com o seu próprio erro? Pergunta aí, meu irmão.
olha assim para ele, seja um vaso. Seja um vaso. Eu prefiro aprender com os erros dos outros. Eu prefiro. Você vê que Paulo ele vai deixar bem claro, olha, Deus fez uma promessa para ele. E você não tem uma promessa? Sim ou não? Você não tem uma promessa? Eu também tenho uma promessa. Entrar na Nova Jerusalém. Mas eles vão entrar na promessa de Deus? Não. Por quê? Porque não levaram a sério. Ficava murmurando. Ali fazia a idolatria. E eu tenho pregado. A idolatria não é somente uma imagem, meus irmãos. A idolatria vai além também. É o dinheiro. Quantas pessoas idolatram o dinheiro? Quantas as pessoas se idolatram o próprio corpo? Seu ego. Idolatra a família. Então, aqui no versículo 14, Jesus Cristo vai dizer assim: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Poucos. Muitas pessoas vão procurar igrejas que vai falar com o seu próprio ego. Muitas pessoas vão fazer isso e não vão levar a sério a palavra do nosso Deus. E olha o que ele vai dizer assim, acautelai-vos, no versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ele vai continuar dizendo no versículo 16: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinhos, ou figo dos abrolhos? Então presta atenção nisso que eu vou falar. Meus irmãos, eu fico triste, sabia? Fico muito triste assim. Eu choro, meus irmãos, que eu prometi para Deus assim, em andar corretamente, lutar para ficar corretamente no caminho do Senhor. Não é fácil, mas eu prometi. E prometi para Ele que eu iria preparar vocês como noiva para eles. É isso que também Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 11. Para o noivo, essa é a minha função. Eu estava no mundo e Deus achou graça. Antes eu falava até para minha mãe assim, pegava a palavra de Deus assim, falava assim: mãe, vamos ler aqui. A senhora entendeu alguma coisa? A minha mãe falava assim: não entendi nadinha que você falou. Eu falei: nem eu. Mas a graça de Deus, Ele começou a abrir o meu entendimento. E o dom que eu recebi é de Deus, não vem dos homens. Por isso que eu falo assim, meus irmãos, às vezes você pode buscar em homens e você não receber o dom do conhecimento. A palavra falar com você por parábolas. Por parábolas. Por quê? Porque você está buscando em homens. Mas quando você busca ali em Deus, você encontra Ele. E olha, eu me dedico, meus irmãos, e poucas pessoas dão valor, sabe? Eu sei, o Evangelho nos ensina isso, que nós vamos ser rejeitados. A gente nasce sozinho e no final a gente morre sozinho mesmo. Por conta do quê? Por conta da palavra. Porque eu não mudo o que eu prego. E eu sou sincero, se uma pessoa estiver no pecado, eu vou falar. Por conta do amor, por conta da ira de Deus. Pode ter a idade que for, eu vou ser sincero. Isso é errado, se arrependa. Eu vou ser sincero, por amor. E eu me dedico, meus irmãos, me dedico. Assim, só Deus sabe, na minha folga eu fico meditando na palavra, para me ter o cuidado. Sabe o que é o cuidado? De fazer as pessoas ter um encontro com Deus. Ter um encontro com Deus. E como eu falo a verdade, assim, eu tenho mais inimigo, mas eu creio que eu faço Deus ter mais amigo. Faz as pessoas refletir na sua vida, porque pessoas estão morrendo. E olha, tem muitas igrejas que vai lá, o pastor vai lá no fúnebre, está com Deus, não está nada. O inferno está cheio. Se Deus pudesse abrir os olhos, que o inferno está cheio de crente, dizia ser crente e não está com Deus, porque com Deus a gente não brinca. E eu fico me dedicando, meus irmãos. Assim, o irmão também no curso de teologia se dedica, assim,
E eu fico triste, meus irmãos, quando eu venho na quarta-feira, às vezes não tem ninguém ali para ouvir a palavra. Eu fico triste. Tem pessoas que eu até entendo, pastor, estou trabalhando. Mas olha, tem pessoas que têm essa oportunidade de estar e não está. Eu fico triste, porque eu creio, meu irmão, que aquela pessoa que está trabalhando, eu creio, eu quero crer assim. Queria estar no lugar dessa pessoa que tem a oportunidade de estar na presença de Deus e não está. Fala, quem dera, se eu tivesse o tempo para estar indo na casa do Senhor, eu só posso estar vindo no domingo. Eu fico triste ainda mais, meus irmãos, quando eu ainda faço as gravações aqui, para orientar, meus irmãos, os irmãos, o jeito correto que Deus Ele quer que a gente venha andar. Ele é o nosso pastor e Ele nos guia através da palavra. Eu fico triste quando uma pessoa, além de não vir, não ouve os ensinamentos. Eu fico triste. Eu fico triste. Por quê? Porque Jesus Cristo Ele falou: aquele que ouvir um dos meus pequenininhos, a mim me ouve. Mas aquele que rejeitar um dos meus pequenininhos, a mim me rejeita. Igual eu falei, eu não escolhi. Eu estava no mundo lá, gandaiando, cheirando. Ele derramou a graça. Eu vou mudar. Nunca corri para ser pastor. Nunca busquei. Ele me colocou. E agindo Deus, quem pede? Ninguém. Ninguém pede. Ninguém pede. E olha aqui, ó, é uma forma que a gente tem para mostrar para as pessoas quem é de Deus, quem não é de Deus. Porque Ele fala assim: pelos seus frutos os conhecereis. Então Ele usa as nossas vidas. Pode deixar o seu Duda, faz o seguinte: de quem é esse cachorro? É dele? Deixa ele sentado junto com o cachorro, não vai atrapalhar ninguém não. O importante é que ele veio aí. Deixa ele sentadinho, assim. O cachorro fica do ladinho dele. Olha que bonitinho, o cachorrinho veio ouvir a palavra. Você entendeu? Então, ó, prestam bem atenção aqui. Não deixa o cachorro roubar o nosso foco. Então, Deus usa as nossas vidas para orientar as pessoas. Igual aqui, ó, pelos seus frutos os conhecerei. Às vezes as pessoas pensam assim: não, olha lá, no adultério, é o pecado também, por esses frutos também. Mas também, meus irmãos, é contra o ensinamento de Deus. Deus, ele tem uma forma, e essa forma Ele não muda, que a gente vem andar. E tem muitas pessoas que provocam a ira de Deus. Igual disse assim, a idolatria: pelos seus frutos os conhecereis. Você vê que igrejas chamam as pessoas para estar dentro da igreja por conta da idolatria. Vem, que Deus vai te abençoar poderosamente. Essa pessoa está vindo por conta do quê? Do sacrifício? Por conta do arrependimento? Não. Por conta da sua concupiscência. Ela não está vindo por conta do sacrifício. Sabe o que é o sacrifício? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aquilo que estava perdido, Ele falou assim: não, eu restauro. Sangue derramado. Igual eu falei para os jovens ali: você já fez algo assim para alguém? Sabe, você se dedicou naquilo ali, e quando você mostrou assim, essa pessoa não gostou, falou assim: não gostei. Você não ficou triste? Você imagina Deus deu seu Filho, sangue ali, e as pessoas não levando a sério. Não levando a sério. Então eu falo, a idolatria tem várias coisas que Deus abomina, que os servos de Satanás usam para afastar as pessoas de Deus. E olha aqui, ó, Ele vai dizer assim no versículo 17: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Olha aqui: toda árvore que não dá bom fruto, cortar-se-á e lançar-lhe no fogo. Olha aqui, ele vai dizer assim, ó: assim pelos seus frutos os conhecereis. Então aqui nós estamos tendo até um curso de teologia, assim, para estar ensinando. E os irmãos têm aprendido bastante, sim ou não? Eu vejo, eu ouço ali, falei: meu, ensinamento tremendo, para orientar os irmãos. Além disso, meus irmãos, eu quero ser realista. Eu já dou um curso de teologia aqui, bem de quarta, de sexta e de domingo. É um curso de teologia também. É um
curso de teologia, às vezes não dá para fazer o curso de teologia aqui, vem nos cultos, assiste as pregações, que somente a palavra ali, ela vai te orientar. E olha aqui, ó, ele vai dizer aqui, meus irmãos, no versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Então, olha ele deixando bem claro, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade que está, aqueles que fazem a vontade do meu Pai que estás no céu. E olha, tem muitas pessoas que oram, Pai nosso, está no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Fala, Senhor, coração de pedra. Como é a vontade de Deus? É você conhecendo Ele. Como você conhece Ele? Através da palavra. Ele é a palavra. Você vê que o salmista vai falar assim: a tua palavra é a lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Quando você anda nos caminhos do Senhor, você não anda como as pessoas do mundo que não tem um pastor. Você fala assim: eu tenho um pastor, eu sou apenas aqui um servo de vocês. O pastor de vocês é Cristo, eu sou apenas um servo dele aqui, para orientar os irmãos. E olha aqui, ó, quando ele fala assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que estás no céu. O que é seguir Cristo? Vamos ter o batismo ali. O que é seguir Cristo? O que é vir para a igreja? Olha aqui, ó, é arrependimento. É você se arrepender das coisas que você fez, que você já fez, não das coisas que você vai fazer, não, que você já fez. Porque a partir da hora que quando você se arrepende das coisas que você já fez, você estava indo por um caminho, aí você se arrependeu. Não, eu não vou por esse caminho, eu vou seguir esse aqui. Isso aqui é seguir Cristo, é vir para a igreja, é ter um arrependimento. Quem não tem um arrependimento, assim a palavra não vai fazer efeito, a pessoa não vai mudar. E a palavra tem que transformar. A palavra, ela veio para transformar. Então isso é vir para a igreja, isso é seguir Cristo, é negar a si mesmo, é pedir para Ele assim: olha Deus, que o Senhor venha me ajudar a tirar esse pecado, eu quero andar nos teus caminhos. Olha, eu aceito o Senhor como meu único, suficiente, exclusivo, eterno Senhor Salvador. Eu vou assim descer nas águas, eu já desci as águas, mas o Senhor sabe que é difícil andar nos teus caminhos, mas que o Senhor venha me fortalecer, que o Senhor venha enviar pessoas para me ajudar a andar nos teus caminhos, em nome do Senhor Jesus. Que eu venha ter fé, que eu venha ter paciência e esperar que o Senhor vai me transformar, que uma hora eu vou chegar em um patamar alto. Eu vou falar assim: meus irmãos, a minha caminhada não foi fácil, caí às vezes, mas levantei, fiquei de pé e confiei que Deus iria me libertar. Não é do dia para a noite que a gente toma um remedinho e acordou santo. Não, meu irmão. Tem muitas pessoas que estão em transformação. Então, isso é mudança de vida. Mas olha, entenda isso. Em 2 Coríntios capítulo 4, para aqueles que não ouvem o Evangelho, para aqueles que são imunes à palavra de Deus, não se entrega, sabe? Não confia em Deus, que Deus ele transforma, tudo tem o seu tempo. Paulo ele vai dizer assim, 2 Coríntios capítulo 4, vocês acharam? O versículo 3 vai dizer assim, ó, presta bem atenção nisso aqui, não deixa nada nem ninguém roubar essa palavra não, meus irmãos. Vai dizer assim, ó, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Olha aqui como é forte isso. Fiz a pregação ontem para os jovens, coloquei no YouTube, e um rapaz, pastor, escreveu lá na minha pregação, na minha mensagem, no meu Facebook. Sabe o que ele escreveu? Ele falou assim: Deus se escreve com letra maiúscula, pastor. Eu falei assim, eu apaguei a mensagem dele,
e fui no PV, por quê? Para não gerar escândalo, ficar debatendo lá. Falei assim: leia o texto, ô coração duro, leia o texto. Paulo está falando do diabo. Eu vou escrever Deus, o diabo com letra, quando eu vou escrever o diabo é com letra minúscula. E olha aqui, ó, versículo 3: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Aquelas pessoas que você prega, fala o que tem que fazer, e a pessoa fala: não acredito nisso. E eu vou falar para vocês, meus irmãos. As pessoas perguntam assim: o evangelho foi escrito por homem. Paulo vai falar nas cartas de Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus, desde Gênesis a Apocalipse, e útil para ensino, para repreensão, correção e para educação. É Deus. Você pode ler os textos que tudo se encaixa. Você vê que profecias, meus irmãos, profecias desde o Antigo Testamento, profetizando a vinda de Cristo. Quando José vê o copeiro e o padeiro ali, já era assim, profetizando a vinda de Cristo. Porque o copeiro ali representava o vinho, e o padeiro representava o pão. O vinho vive, que é o sangue de Cristo, e o corpo morre. Você vê que Isaías fica profetizando e acontece tudo certinho. Profecias. E vemos profecias se cumprindo até nos tempos de hoje. Se ou não, guerras, né? O número da besta aí está, você entendeu? Tudo se cumprindo. Olha aqui, ó, no versículo 4: nos quais o Deus, com letra minúscula, está falando do diabo. Depois ele falou: pastor, desculpa aí. Eu falei: meu irmão, você tem que ler mais. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou assim, ó, Deus te escolheu, sim ou não? Então entenda isso. Do mesmo modo que ele escolheu aquela mulher samaritana, que tinha 5 maridos, e o outro não era dela ainda, Deus escolheu ela para fazer a diferença. Você vê que depois ela volta lá em Samaria, através do testemunho dela, o povo se converte. Assim também Deus te escolheu. Mas para isso você precisa confiar, você precisa estar vindo, você precisa confiar em Deus, né? Que Deus está trabalhando na sua vida, que é um tempo para todas as coisas, que cada dia você está aprendendo. Do mesmo modo que ele fez com o gadareno. Lembra do gadareno? Uma legião. E olha aqui, era posse. Lembra o diabo? O diabo tinha posse na vida do gadareno, prendia ele. Quando Jesus Cristo entrou na peleja, você vê que ele vai falar para Jesus: ainda não é chegada a minha hora. Jesus: saia daí, vai para os porcos lá, conforme você diz. E o que esse gadareno vai? Ele vai para Decápolis e anuncia ali o evangelho. Pessoas são alcançadas. Jesus Cristo escolheu os discípulos. E você vê em Atos capítulo 2 que através da vida dos discípulos 3.000 almas se rendem a Jesus. Assim também, meus irmãos. E olha, assim, não é julgando as pessoas, não. Às vezes você vai ganhar as pessoas através do seu comportamento, através do seu testemunho, através da transformação que Deus fez na sua vida. Era assim que Deus ele ganhava as pessoas. Também não é julgando. Porque do mesmo modo que Deus teve misericórdia na minha e na sua vida quando nós estávamos no mundo, assim também Deus ele alcança as outras pessoas através da sua vida, através do seu testemunho. Porque sabemos que ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Cristo se Deus não libertar ali. Então depende da misericórdia. Isso é graça. Deus ele te escolheu e abriu o seu entendimento. Igual Lídia lá, tinha várias mulheres lá, Paulo pregando, só Lídia, Deus abriu o entendimento. Isso é graça. Então aqui, ó, se você está ouvindo essa palavra, que essa graça venha alcançar teu coração, que você venha entender o evangelho. E olha aqui, quem é que é líder aqui dentro do seu lar? Quem é o que é o cabeça dentro do lar aí? Pode ser assim, a esposa, o esposo, assim, juntos, assim, nós dois, assim, pai. Nós dois, pastor. Nós dois somos a coluna, vamos dizer assim. Quem é a coluna da sua casa? Quem é a coluna aí? Os dois. Então, presta bem atenção nisso. Ó, Deus levanta ali Moisés. Moisés vai ensinando ali. Oséias, que é conhecido como Josué, o nome dele é transformado para Josué. Ele começa a
a tomar posse ali das coisas de Deus, a se espelhar num homem de Deus. Então, começa a se espelhar naqueles que andam com Deus. Eu falo assim, meus irmãos, as pessoas dizem assim, não me acompanha que eu não sou novela. Eu falo assim, pode me acompanhar, que eu levo para Cristo. Me imitar porque eu imito Cristo, eu falo mesmo. Eu falo, pode, pastor, você se acha perfeitão? Não, meu irmão, eu não me acho perfeitão, não. Eu estou na mesma caminhada do que você. Mas assim, eu busco a perfeição. Eu procuro não ficar pecando. Tem coisas que eu posso fazer e eu falo para Deus, Deus me mostra se eu estou agindo errado. Mas eu tenho que ser uma referência para você. Você tem que ser uma referência para outra pessoa. E assim, e Paulo mesmo também vai falar isso. Olha, eu também não sou perfeito não, mas eu busco a perfeição. Estou na mesma caminhada que vocês. Então assim eu também. Mas assim, se espelha em mim. Espelha num obreiro, num levita. Não fica se espelhando nas pessoas do mundo, não. Espelha em quem foi transformado, não pessoas que não foram transformadas. E olha, Moisés morre, Josué assume. O que Deus vai falar para Josué? 3 vezes: esforça-te, tenha bom ânimo, para que tenhas cuidado de guardar os mandamentos que o meu servo Moisés te ordenou. Eu falo assim, o esforço e o bom ânimo vai depender de você, meu irmão. Aqui, eu estou pregando. Eu só batizo nas águas e passo o ensinamento. O esforço vai depender de você. O ânimo, quem batiza com o Espírito Santo sou eu? Sou eu? Não, é Cristo. Depende de você buscar. Depende de você e de Cristo. Por isso que ele fala, pedir, dai-se-vos á. Depende de você. Então, quando Deus fala para Josué 3 vezes, esforça-te, tenha bom ânimo, esforça-te, tenha bom ânimo, é para ele prestar bem atenção no que Deus está falando. Do mesmo modo eu falo, presta bem atenção, esforça-te, tenha bom ânimo nessa caminhada, não vai ser fácil. Olha para Cristo, esforça-te, tenha bom ânimo. E eu acho bacana quando Josué, ele termina assim a carreira dele também, ele vai dizer as mesmas coisas para o povo agora. Vamos aqui, Josué capítulo 23. Quem está entendendo, meus irmãos? Glória a Deus. Josué capítulo 23. O versículo 6. Olha Josué agora falando para o povo. Esforçai-vos, no versículo 6. Esforçai-vos, pois muito para guardastes e cumpristes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim, pai, assim, mãe, você tem que ensinar o seu filho. Assim, filho, você tem que ensinar o seu pai e sua mãe. Assim, você tem que guardar a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Que grandes coisas Deus tem na vida de você, jovem. Você precisa confiar, você precisa acreditar nas palavras do nosso Deus Todo-Poderoso. E Ele está falando aqui para o povo. Olha aqui no versículo 7. Para que não vos mistureis com esta nação que restaram entre vós. Que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses. Então, do mesmo modo, deixa eu explicar aqui. Por isso que você tem que buscar, estudar, meu irmão. Por isso que você tem que vir aos cultos, não perder os ensinamentos. Por quê? Porque existem muitos deuses que não é Deus lá fora. Está uma Babilônia, está uma bagunça. E por isso você tem que buscar. Você tem que ser igual à igreja de Bereia, dando na palavra firme. Você tem que ser igual à igreja de Éfeso. Quando veio lá os falsos apóstolos, não, vocês não são de Deus. Deus se agradou disso. Olha aí, vocês guardaram a minha palavra. Assim você também tem que ser. Ensinar o seu filho, sabe uma coisa que eu admiro aqui, acho que é difícil ter pessoas que têm esse dom, que
tem esse amor. É difícil, meus irmãos. E eu admiro isso aqui, sabe por quê? Porque isso aqui é o futuro da igreja. Quando você ensina uma criança dessa aqui, ó, já o que é certo e o que é errado, ela vai crescer, ela já vai falar assim, não, isso é errado. Ela já sabe. E tem muitas pessoas que aprenderam errado com os pais, infelizmente. E ainda fica defendendo religião. Sabe, e a religião está matando pessoas. Vocês têm que estar na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Por que eu falo isso? Olha aqui, Apocalipse capítulo 22. E para isso, vocês precisam ter esse desejo de querer conhecer Cristo. Apocalipse capítulo 22. E não é só assim, ó, meus irmãos, eu falo para todo mundo, não é só fazer coisa de teologia. Quero ver na hora da prova, na hora que as falsas igrejas mesmo chamar vocês, se vocês vão colocar em prática aquilo que vocês aprenderam. É aí que eu quero ver. Se não colocar em prática, e aí, o que adiantou? Quem entra na igreja católica aqui? Fala aí de vocês. Pega a mão aí. Quem entra na Testemunha de Jeová? Quem entra aí? Por que vocês não entram? Mas eu quero que vocês saibam que existe muito mais igrejas aí que está no erro, igual eu falei da idolatria. Não se apegue. Se apegue na palavra. Se apegue na palavra. Olha aqui em Apocalipse capítulo 22. Que coloca Deus à prova, meus irmãos. Por isso que eu falo, nós passamos o ensinamento, não coloca Deus à prova. Tem igreja que coloca Deus à prova. Dê todo o seu dinheiro aí, que você vai ver que Deus vai te dar. Entrega tudo aí, entrega a sua casa, seu apartamento. E a palavra fala, não colocar Deus à prova. Apocalipse capítulo 22. O versículo é o 15, vai dizer assim, ó: Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que amam e praticam a mentira. Quando ele fala isso, eu gosto dessa versão, no meio da corrigida, que ele fala assim, ó: e todo aquele que ama e pratica uma mentira. Quando ele fala isso, ele está falando daqueles que gostam do falso evangelho, amam mesmo, amam ser enganados, amam. Você vê que Paulo ele fala para Timóteo que eles se enganam, eles enganam as pessoas, além disso eles são enganados, que é um falso evangelho. Não prega o arrependimento, não ajuda as pessoas ali a sair mesmo. E eu falo assim, meus irmãos, olha, eu separo a pregação, e quem dera assim, eu pregasse assim, aqui na igreja, todo mundo tivesse tempo para estar vindo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Porque eu falo assim, às vezes eu fico pensando, pai, será que eu vou conseguir viver bastante, pregar bastante coisa, que tem muitas coisas para ensinar, muitas coisas para ensinar. E eu falo assim, eu tenho quarta, sexta e domingo, que ó, cada dia é 2 horas. Quarta-feira vamos dizer que é 2 horas, quarta-feira 2 horas, sexta-feira 2 horas, domingo 2 horas, juntando 6 horas. 6 horas. 6 horas. E ainda eu falo assim, é pouco. É pouco. Ontem eu fui pregar para o jovem, falei assim, meu, é pouco o tempo que eu tenho aqui. E eu igual aqui, ó, é pouco, tem muitas coisas para passar. Quando ele fala assim, ó, e todo aquele que ama e pratica a mentira, são esses que são joio, ama a mentira, ama continuar no erro, ama assim procurar igrejas que prega aquilo que ela quer viver, no pecado, na prostituição, nas coisas ama viver assim, ama viver igual às coisas do mundo, ama a mentira. Por isso que ele fala assim, aqueles que amam e praticam a mentira, aqueles que amam e praticam a mentira, um falso evangelho. Quem já pegou uma nota de 100 falsa aqui? Quem já pegou uma nota de 100 falsa aqui? Pega a mão aí, fazendo favor. Já pegou? Pegou assim,
Mas você reconheceu? Você reconheceu a nota? Não. Falei assim, meu Deus. Mas se você pegar outra assim, você pega de novo assim, você cai no mesmo erro. Uma vez me deram uma nota de 100 falso. Eu não era cristão. Eu peguei. Aí eu fui num casamento, sabe aquela parte de rasgar a cueca. Eu fiquei com dó do rapaz. Falei, eu tenho uma nota de 100 aqui. Eu não era cristão. Eu falei, tira a cueca dele toda aí que eu vou tirar esse sofrimento dele aí. Toma aí, 100 conto. Eu me arrependi depois. Eu falei, se ele foi preso, eu nem sei lá, né? Aí eu não era cristão. Mas depois o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ver lá como é que vê uma nota de falsa. Junta assim as duas, assim tem umas marcações que tem que bater. Para mim não cair mais. Quando você pega uma nota de 100 falsa, de 200, aí quem já viu a nota de 200? Você imagina você pegar 200 conto falso. Não vai doer seu coração? Dói ou não dói, meu irmão? Dói ou não dói? Dói ou não dói? Sim ou não? Sim ou não? Ó, igreja, responde aí, igreja. Sim ou não? Não, estou pregando assim um evangelho que traz vida para a gente. Assim, traz vida. Então, ó, sim ou não? Dói nosso coração, sim ou não? Você imagina, meus irmãos, assim você recebeu um evangelho falso. Chegar naquele dia. Naquele dia, por isso que eu estou querendo chamar a atenção de vocês, a importância de vocês estarem lendo a palavra de Deus. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que vai ser religiosa e Deus vai enviar pessoas para falar para essa pessoa, servos dele. Ele tem servos aqui na terra para falar o verdadeiro evangelho, para essa pessoa não morrer sendo enganada. E olha aqui, ó, em Mateus capítulo 23. Eu falo assim, ó, cada um tem o seu dom. E o que acontece muito nas igrejas hoje em dia? Por que está tendo essa bagunça? Porque Deus ele dá um dom para cada um. O meu dom, meus irmãos, é ensinar. Esse é o meu dom. É o melhor dom que eu acho. Agora tem uns que têm um dom de profetizar. Tem um dom de profetizar. Olha, Deus vai fazer isso na sua vida. Deus vai fazer aquilo na sua vida. Mas o meu dom é ensinar. O dom do rapaz é profetizar. O outro tem um dom de falar em línguas. E assim Deus ele vai espalhando. Para ele não entregar para um só, senão ele fica soberbo. Para a gente ficar dependendo um do outro. Eu falo, eu preciso de você, você precisa de mim. Você entendeu? Isso forma o corpo. Mas o que acontece? Olha aqui, eu estou com dom de ensinar, estou ensinando. Mas eu sempre dou uma oportunidade, vamos dizer assim, para o irmão Edinho. Edinho tem um dom de profetizar. As pessoas ficam esperando o quê? Eu ensinar o Edinho subir para profetizar, pegar na mão, olha, Deus vai fazer isso. O que as pessoas vão escolher? Vão ficar esperando? Vai profetizar. Não, Deus está mudando a sua história. Deus vai fazer isso. Aí a igreja começa a encher por conta do dom do Edinho. Aí o que acontece? O Edinho pode ficar assim, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Que da última vez que eu falei isso se cumpriu. A pessoa ficou soberba. Eu tenho meu próprio ministério. As pessoas estão vindo não por conta do pastor Fábio. Estão vindo por causa do meu dom. E essa pessoa pensa que ela é um guia, mas ela não é um guia. Ela só tem um dom de profetizar. E ela monta o seu ministério. Mas ela não tem um dom de ensinar. E ela distorce, ela prega história. Então cada um tem o seu dom. Por isso que Deus ele faz isso, né? E olha aqui, ó, Jesus Cristo em Mateus capítulo 23, versículo 37, ele vai dizer assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhinhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Olha aqui, ó, Deus falando com a pessoa que às vezes é religiosa. Quantas vezes eu estou batendo no teu coração, falando, olha, estou mostrando assim para você, coisas que você vê, coisas que é visível e notório, e eu uso a vida do servo em você, às vezes apedreja. Você entendeu? Por isso que é bom ter um conhecimento, por isso que é bom você estudar a palavra de Deus. Quem consegue entender isso? A importância de estudar, a importância de você meditar a palavra de Deus. Eu estava conversando com a irmã Cícera esses tempos. Tudo bem, irmã Cícera? Tá bonita, irmã Cícera, né? Marcelo está ali, né, Marcelo? Marcelo é bênção, viu? A esposa. E eu estava conversando com a sua mãe, Marcelo, e eu lembrei assim, ela, irmã Cícera, lembra que a irmã colocou uma mensagem lá no grupo? Ela lendo, ela mesma.
colocou uma mensagem. E ela foi usada ali. Deus falou com ela. Ela falou assim: olha, Jesus pediu o barco de Pedro. Às vezes o barco de Pedro, ele poderia estar até nas ondas assim, balançando. Mas quando Jesus entrou dentro do barco de Pedro, a água parou. A água parou. Assim Deus está fazendo a sua vida, né, irmã Cícera? Eu falei assim: meu, que tremendo a experiência dela com Deus. Então, ó, leia, meu irmão, leia a palavra de Deus. Se enche da presença de Deus. Deixa a palavra de Deus te guiar. Se desprende, né? E deixa Ele te guiar. Deixa Ele te guiar. E olha aqui, ó, no versículo 13, Jesus Cristo, Ele conhecia, e você também pode conhecer, porque em Mateus capítulo 24 Ele vai falar: cautelai-vos que ninguém vos engane. Então Ele pede para você a cautela, que ninguém vos engane. E olha aqui, Ele vai dizer aqui no versículo 13, ó: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fecham aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando, que estão se arrependendo. Jesus Cristo dizendo, Ele reconhecendo assim aqueles que não andavam no caminho do Senhor. Os fariseus: vocês nunca conheceram Deus, vocês não entram e nem deixam as pessoas que estão se arrependendo entrar. E ó, Ele vai dizer aqui da oração, o que eles fazem? Eles roubam as viúvas. Jesus Cristo conhecendo a palavra. E quando você conhece a palavra, você conhece quem é de Deus, quem não é de Deus. Ele deixa bem claro no versículo 12: vocês roubam as viúvas. Mesmo vocês ajudarem com necessitado, vocês estão roubando aqueles que não têm. E depois, para chamar essas pessoas para vocês fazem orações longas e prende as pessoas, meus irmãos. Como as pessoas gostam de ser enganadas. Olha, eu não faço, meus irmãos, falo de mim. Quem já viu eu fazendo oração lá, fazendo vídeo no monte? Olha aqui, ninguém vê, meus irmãos. Assim, ninguém vê, assim, só Deus vê. Eu não posso ir contra a palavra de Deus. Eu não posso ir contra a palavra de Deus. E, por exemplo, quantas igrejas têm feito isso? As orações longas só para enganar as pessoas. E as pessoas: oh, é de Deus. É de Deus. E não é. Eles estão enganando. Mas para isso é necessário você o quê? Você ter essa curiosidade de querer saber, conhecer mais Deus. Você entendeu? Porque igual eu disse lá, Ele fala: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que estás no céu. E olha aqui, Ele vai dizer assim, ó, no versículo 15: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorre o mar e a terra. Quando Ele fala isso, o mar, o mundo inteiro, para fazer um prosélito, que quer dizer um discípulo, e depois de ter desfeito, o fazem filho do inferno 2 vezes mais do que vós. 2 vezes mais. E assim acontece, meus irmãos. Olha, presta bem atenção. Tem muitas igrejas grandes que os líderes usam a inocência das pessoas para satisfazer o bucho deles lá, para eles ficarem ricos. As pessoas trabalham de graça, não para Deus. Está longe de Deus. Trabalha para o homem. Por conta do quê? Por conta da ignorância. Por conta da ignorância, por conta do coração duro. As pessoas saem em casa, pensando que está fazendo discípulo para Cristo. E está fazendo para ser merecedora 2 vezes mais, defendendo a religião. Tem pessoas, desses cabeças aí, eles vão nas igrejas assim de bairro para arrecadar dinheiro. Porque as pessoas idolatram o homem. Idolatram o homem. Estão longe de Deus. Então você imagina você achar que você está servindo Deus e você não está. Você vê que Jesus Cristo, Ele vai dizer, estou no Evangelho de Mateus capítulo 7 ainda, meus irmãos. Só estou rodeando junto com os irmãos, só para mostrar outros textos, para ver se confronta mesmo. A intenção é confrontar mesmo, fazer as pessoas despertar, né? Jesus Cristo vai falar assim, né? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Muitos me dirão naquele dia: eu expulsei demônios, fiz prodígios e maravilhas. E Jesus Cristo vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Teve maravilhas ali,
prodígios. E Cristo fala assim: nunca vos conheci. Se não era Cristo que estava operando aquelas coisas, quem era? Quem era que estava operando? Satanás, enganando as pessoas. Por isso que eu falo assim, tem que estar na palavra. Tem que estar na palavra, meus irmãos. Tem que estar na palavra. Mateus capítulo 15, presta bem atenção nisso. Vamos aqui. Igual eu disse, assim, de louvor, né? Deus, ele vai, quem é que está louvando? Olha aqui, no versículo 8. Ele vai dizer assim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Não, no versículo 8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha aqui, ele fala assim, pessoas. Por isso que eu falo assim, não é assim, às vezes o instrumento que você está louvando, mas quem está louvando. Você entendeu? Às vezes a pessoa está louvando ali, e arrogante, no pecado, só prejudicando os irmãos, causando contenda. Deus, isso é uma coisa que Deus odeia, contenda. Por quê? Porque você vê que o Lúcifer lá tirou uma contenta lá, colocou anjo contra ele. Ele falou, contra mim. Aí Satanás pensou que Deus iria se levantar contra ele, mas Deus não precisa se levantar para mostrar sua glória. Ele mesmo só mandou tanto Satanás como os anjos também, que ele fez a contenda lá. Deus, por conta disso, ele abomina a contenda. Ele abomina a contenda. Pecado, assim, a pessoa não mudar, continuar arrogante, achando que o que está fazendo está certo. Você consegue entender? E olha aqui, ele ainda vai mais longe. Aqui, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por conta do quê? Mas em vão me adoram, mas em vão me veneram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha aqui, por conta dos ensinamentos. Às vezes a pessoa vai continuar no pecado, no erro, por conta de não conhecer a verdade. Quem consegue entender isso aqui? A importância mesmo de você estar ouvindo a palavra, de você estar buscando, de você estar estudando. Hoje tem um Google, é tanta coisa que você pode ter um acesso ali, por conta da palavra. Meus irmãos, eu vou finalizar aqui em Mateus capítulo 24, só para os irmãos entenderem que isso é seríssimo que eu estou falando, e poucos dão ouvido. Mateus capítulo 24. Olha quantas vezes Jesus Cristo vai falar para as pessoas tomarem cuidado. Só para você ver que é um assunto que devemos guardar mesmo. Mateus capítulo 24, versículo 4. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Olha aqui, depende de você. Às vezes tem pessoas que pensam, não, eles vão prestar conta, pastor, que estão me enganando. Não, Deus está falando o quê? Acautela que ninguém vos engane. Toma cuidado você. É você, desperta aí. É eu que tenho que despertar para o Evangelho. É eu que tenho que despertar para o Evangelho. Você vê que Paulo vai falar para Timóteo, colocar à prova os espíritos, que tem muito espírito de demônio. Quem já ouviu falar essa frase aí? Andando na terra aí, já ouviu falar, meu irmão? Você vê que João também vai dizer, amados, colocar à prova. E como você coloca à prova se você não tem um conhecimento? E quando tem essa oportunidade que a gente, pela misericórdia de Deus, para passar, as pessoas não se interessam. Olha aqui, ele vai dizer assim no versículo 5: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha aqui, enganarão a muitos. Ele vai continuar dizendo aqui no versículo 11, olha aqui, e surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. Depois se multiplicarem a iniquidade, o amor de muitos esfriariam, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha aqui, aquele que perseverar.
qual eu falo assim, meus irmãos, olha, persevera até o final. Creia que Deus, Ele vai te ajudando, assim, com o Espírito Santo, Ele vai te capacitando. É um tempo, mas creia, vai até o final. Creia no nosso Deus Todo-Poderoso. Agora o versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os eleitos. Eu não disse lá em Mateus capítulo 7? Estou em Mateus capítulo 7. Eu não saí desse texto, eu só dei uma volta com os irmãos, mas estou no mesmo tema. Que Jesus Cristo é aquele que ouve a minha palavra. Compará-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu chuva, correu ventos, combateram aquela casa, mas ela não caiu porque ela estava na rocha. Por isso que eu estou falando, para vocês prestarem atenção nessa palavra. Olha aqui, ele está dizendo, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígio, que se possível for, enganaria até os eleitos. Expulsei demônios, Jesus, fiz prodígios e maravilhas. E aqui ele fala assim, não me enganou os eleitos. Por quê, meus irmãos? Fala para mim, por que não enganou os eleitos? Fala para mim, meus irmãos. Por quê? Porque eles estavam na palavra. Declare assim no seu coração, a palavra de Deus, repete junto comigo, a palavra de Deus é a lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Amém, meus irmãos? Ó, quem tem ouvido, ouça. Depois vai estar gravado aqui. Nós vamos estar compartilhando. Pega essa pregação, medita. Amém? Que é a tua salvação. Amém? A minha parte eu vou estar fazendo. Tá bom? Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Receba a graça de Deus.